Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, capítulo 1 verso 9 por João Calvino. Ontem, Daniel relatou o que havia pedido ao chefe a quem havia sido confiado. Agora, insere esta frase para contar-nos que seu pedido não fora em vão. O chefe dos eunucos o tratara com bondade. O pedido teria sido considerado um crime capital se lhe houvera traído a Daniel e contado tudo ao rei. É improvável que o profeta tenha usado o vocábulo poliram que franca e rudemente, tenha chamado a comida real de imunda. No entanto, o que ele agora relata poderia ser inferido facilmente de suas palavras, isto é, que ele pediu ao chefe dos eunucos permissão para comer verduras, pois não achava lícito ingerir a comida do rei. Mencionamos esta razão ontem, mas o rei da Babilônia poderia logo ter se inflamado se soubera disso. Como dou honra a esses cativos? Poderia tratá-los da mesma maneira como trato os escravos, mas os alimento com delícias como se fossem meus próprios filhos. Ainda assim desprezam minha comida como se eu próprio estivesse poluído. Essa, pois, é a razão por que Daniel menciona aqui que estava sob as graças do chefe dos eunucos. Pois, como veremos no próximo versículo, o chefe meramente recusou seu pedido. Onde estava seu favor? Apesar de não conceder a Daniel o que havia pedido, demonstrou uma bondade incomum ao não contar tudo ao rei. Bajuladores à procura de favores têm um jeito rápido de maquinar acusações. Por outro lado, pode ser que o chefe já soubesse que isso havia sido concedido a Daniel por seu servo. Se houvesse qualquer cumplicidade da parte do chefe dos eunucos, essa seria visível no favor e misericórdia que Daniel menciona. A intenção do profeta não é duvidosa. Ele não hesitou em escolher o caminho que o manteria puro e íntegro, nem se macularia com os prazeres da corte babilônica. Explica como escapou do perigo com a ajuda do chefe dos eunucos que o tratou bondosamente quando poderia tê-lo entregado diretamente nas mãos da morte. A forma das palavras deve ser observada. Deus o colocou em graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele poderia ter utilizado a expressão comum e dito que estava no favor, mas atribui a beneficência divina o fato de encontrar um homem ímpio tão bondoso e bem disposto. A frase, como explicada anteriormente, é comum em hebraico. Por exemplo, o Salmo 106 diz: Deus colocou os judeus sob misericórdia perante os gentios quando os levou cativos, isto é, fez com que os vitoriosos não os tratassem com demasiada crueldade como de início fizeram. Pois sabemos de que maneira dura, severa e até desdenhosa os judeus eram tratados. Quando a desumanidade suavizou-se, o profeta atribui tudo a Deus, que colocou seu povo sob misericórdia. O resumo disso tudo é que Daniel se voltou à misericórdia e bondade de um coração humano que, em certo sentido, não é geralmente muito gentil. Relata isso para que nos preparemos melhor para nossa tarefa se algum dia enfrentarmos alguma dificuldade quando Deus nos chamar. Frequentemente pode acontecer de não conseguirmos obedecer às ordens e exigências divinas sem enfrentarmos os riscos físicos. A preguiça e suavidade nos consomem e evitamos a cruz. Todavia, visando a nos encorajar na obediência a Deus e a seus mandamentos, Daniel diz aqui que encontrou o favor da parte do chefe dos eunucos, porque o Senhor achou justo que seu servo encontrasse favor enquanto mantinha-se fiel à sua tarefa. Então, aprendemos a lançar nossos cuidados e preocupações sobre Deus quando o terror nos ameaça no mundo, ou quando os homens nos ameacem, nos impedindo de vivermos segundo os padrões divinos. Sabemos que o poder de transformar os corações daqueles que rugem contra nós e de nos livrar de qualquer perigo está nas mãos de Deus. Esta, portanto, é a intenção de Daniel ao dizer que o chefe dos eunucos foi muito bondoso para com ele. Também deduzimos uma doutrina geral deste versículo, que os corações humanos são governados por Deus. Quando bem lhe parece, suaviza duro ferro e transforma lobos em ovelhas. Quando redimiu seu povo do Egito, também lhe concedeu favor perante os egípcios, tanto que levaram consigo vários utensílios preciosos. E certo que os egípcios haviam sido hostis para com os israelitas. Por quê? Pois, lhes deram algumas possessões pessoais que eram estimadas e preciosas. Porque o Senhor plantou um novo sentimento em seus corações. Ou, ainda, porque o Senhor é capaz de irritar aqueles que outrora foram nossos amigos para que se nos tornem hostis. Saibamos, portanto, que ambas as coisas estão debaixo do poder de Deus, a transformação dos corações em bondade e igualmente, o endurecimento de corações que, previamente, haviam sido bondosos. Sem dúvida alguma, é verdade que todos possuem determinado temperamento desde sua formação uterina. Alguns são ferozes, selvagens e sedentos por sangue. Outros são amigáveis, bondosos e gentis. Essa variedade provém da ordenação secreta de Deus. Entretanto, o Senhor não só forma cada gênio no útero, como também, em dias específicos, e até em momentos específicos,
muda os sentimentos de uma pessoa de acordo com sua boa vontade, da mesma maneira que, às vezes, cega as mentes humanas ou as acorda do torpor. Pois podemos ver o homem mais insípido possuir sagacidade ou tramar planos extraordinários para o que faz, enquanto outros, possuindo uma excelente perspicácia, tornam-se estúpidos quando de que mais precisam é de juízo e discrição. Portanto, devemos lembrar-nos de que as mentes e corações humanos são tão governados pela secreta instigação de Deus, que Ele muda seus sentimentos à medida em que vê a necessidade. Então, não há razão para temermos em demasia nossos inimigos. Apesar de rugirem e cuspirem sua fúria e estarem cheios de selvageria, ainda podem ser transformados pelo Senhor. Assim, aprendamos com o exemplo de Daniel, mantendo-nos firmes em nosso curso, não nos voltando para os lados, mesmo quando o mundo inteiro se nos oponha, pois, para Deus é muito fácil remover toda e qualquer oposição. Quando o Senhor desejar nos livrar, encontraremos pessoas bondosas que já foram muito cruéis. Mantenhamos em mente tanto o senso de palavras, como também o propósito do profeta neste versículo. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, capítulo 1 verso 9 por João Calvino.